aqui, assim como está em Campinas também, mas está um céu bem aberto. Aqui está uma tarde bonita e quente. Maravilha. Agora, 3h10. CBN, seu direito. Eu sempre falo que são todas as quartas-feiras, mas porque amanhã nós temos debate, o Dr. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, topou conversar com a gente um dia antes. Nós agradecemos ao Vinícius, pelo jeito tá no vento. E aí, Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Marco, boa tarde aos ouvintes da CBN Campinas. Eu estou vendo no local que está ventando mesmo aqui. Mas dá para a gente conversar. Aliás, ventos que derrubaram árvores aqui em Campinas, Vinícius, e teve corte de energia, né? Mas a gente vê um problema muito maior em São Paulo, que são muitas casas, né? Centenas de milhares, mais de 400 mil imóveis ainda sem energia por causa de um apagão, né? Claro que a gente não vai falar do apagão em si, mas das pessoas que dependem da energia elétrica para trabalhar. Como, por exemplo, se tem um escritório numa área que não funciona, o trabalhador iria lá só para ganhar o dia. Tem alguma coisa na lei que prevê que algum tipo, não pode ser considerado um desastre natural a falta de energia, né? Mas que possa se não descontar o dia do trabalhador em caso de impossibilidade de trabalhar? Ô Marco, na verdade é muito pertinente, né, esse tema atualmente, porque realmente, principalmente a cidade de São Paulo, né, ou a grande São Paulo, os municípios do entorno, vem sofrendo muito, né, com a falta de energia já há alguns dias, né, e que eventualmente isso acaba impactando muito no funcionamento de estabelecimentos comerciais, às vezes de uma indústria também, né, e evidentemente estabelecimentos que não têm geradores de energia acabam ficando impossibilitados de funcionar. E aí, evidentemente, que essa situação não é de responsabilidade nem do empregador e nem do empregado. É um fato extraordinário, né? Um caso fortuito aí que pode fazer que o empregado não consiga exercer suas atividades. E aí a pergunta fica: como fica essa situação para o empregado, né? Ele vai ter o dia, ele vai receber pelo dia, vai ter falta? Como vai funcionar isso? Bom, inicialmente é importante deixar claro que o empregado ele não pode ser prejudicado nessa situação. Quem tem que garantir as condições para o trabalho ser exercido é sempre o empregador. Então, nesse caso específico, o empregador ele tem que garantir, aí no caso, né, que tenham condições para que ele possa trabalhar e, evidentemente, receber sua contraprestação, que é o salário daquele dia. É claro que também o empregador, nessa situação, teve um outro fato que não dependia dele também, que a concessionária de energia não garantiu a energia. Então a gente fica nesse dilema de responsabilidade. Então o empregado, especificamente nesse caso, ele fica protegido nessa relação por ser a parte mais fraca, né? E evidentemente que receberá por esse dia. Evidentemente que podem se discutir formas de compensação de jornada futura. Então, prioriza esse primeiro o recebimento do empregado, mas evidentemente, se for uma situação que se perdurar por um fator extraordinário, que não está na responsabilidade do empregador, aí sim dá para se discutir, inclusive, uma compensação de horários no futuro. Isso aí seria na questão da conversa mesmo, do bom senso, como você costuma dizer, Vinícius, porque preto no branco não tem nada, né? Mas, de qualquer forma, a gente pode imaginar que esse trabalhador ele não pode ter descontado o dia por não poder trabalhar. Não pode sofrer o desconto. Então, essa situação é muito importante ficar claro para os empregados que estão nessa situação, de estabelecimentos comerciais ou industriais que fecharam ou não conseguiram ter suas atividades normais de funcionamento, aí o empregado não pode ter esse dia descontado, né? Porque está à disposição da empresa. Infelizmente, a empresa, por uma outra situação da concessionária de energia, evidentemente, ou por um fator aí, ambiental, especificamente, fez com que o empregado não pudesse trabalhar, né? Então, a empresa depois pode até buscar a sua reparação junto à concessionária. É importante deixar claro aí que aí foge um pouco da nossa área, né, mas nessa esfera da relação de consumo da empresa, né, com a concessionária de energia, eventuais danos causados pela interrupção de energia podem ser aí requeridos pela empresa que teve esse prejuízo.
E você deu um exemplo muito interessante também, que a gente tem visto nas reportagens, Vinícius, que muita gente que trabalha com alimentação, por exemplo, não pode abrir uma lanchonete, uma padaria, um restaurante, porque não tem energia elétrica para produzir os alimentos, né? Aí, nesse caso, que o patrão também não pode trabalhar, depende dele liberar os empregados do dia de trabalho. Isso mesmo, Marco. Então, na verdade, não é que a simples interrupção de energia não significa que o empregado não tenha que estar à disposição do empregador. Então, nesse caso específico, se o empregado tiver meios de locomoção normais, não tiver, por exemplo, uma greve de transporte público, alguma situação que impeça o empregado de chegar até o local de trabalho, o empregado tem que ir aos trabalhos normalmente, né? Então, lá é que às vezes ele pode não desempenhar as atividades que ele está costumeiramente acostumado a fazer, né? Mas, evidentemente, que o empregador pode solicitar um auxílio para uma outra tarefa que seja conexa ao que ele desempenhava anteriormente, né? Habitualmente. E claro que hoje a gente está falando da falta de energia, que aí pode dar problema no ponto, né? No local de trabalho, e a gente citou alguns exemplos aqui, escritórios, padarias, restaurantes e tal. Por exemplo, quando acontece, o que é muito comum também, é uma greve no metrô em São Paulo, ou no ônibus, seja em São Paulo, aqui em Campinas, em qualquer cidade, que o trabalhador tem aquele único meio de transporte para chegar no trabalho. Também nada disso passa pela lei, tem que ser tudo na base da conversa sempre, Vinícius. Bom, na verdade é o seguinte, né? O transporte público, por isso que ele é público, que a gente é conhecimentalmente chamado, né? Ele é para garantir com que as pessoas possam se locomover, né? E claro que para chegar ao trabalho, inclusive tinha um mecanismo chamado Vale Transporte, né? Que as empresas são obrigadas a conceder aos empregados, né? Justamente para que ele possa chegar e ir da sua casa até o trabalho. Então, quando você tem uma interrupção do sistema de transporte público, claro, o que é costumeiramente aceito são atrasos no trabalho, né? A pessoa pode chegar atrasada sem ser descontada, ela pode, inclusive, tentar justificar a impossibilidade de chegar, já que não existe outro meio de transporte disponível, né, para chegar até o trabalho, ou o que acontece muito, que as empresas acabam contratando um transporte particular para garantir com que o empregado chega, ou às vezes um táxi, um Uber ou um transporte de fretamento também aí para buscar os trabalhadores. Mas, de fato, quando isso acontece, essa situação não será descontado do empregado, mas ele terá que compensar esse dia. E se isso não acontecer, se o trabalhador ele pegar uma condução ali, um táxi ou um transporte por aplicativo por conta própria, ele pode receber de volta esse dinheiro porque ele, em tese, não está em horário de trabalho, né? Como que funciona, né? Já que tem o Vale Transporte no contrato dele. Então, nada obriga o empregador a ter que restituir esse transporte privado. Importante deixar claro. Mas o bom senso, às vezes a negociação, a conversa fazem com que o empregador acabe pagando. Então, por isso que eu sempre falo que o diálogo nesse aspecto, por mais que não tenha obrigação, é necessário que o empregador tenha uma sensibilidade diante desse fato extraordinário da interrupção do transporte público, né? E o empregado, mesmo assim, se esforçou para chegar até o trabalho, o empregador deve aí ser sensível e reembolsar o empregado. Vinícius, e vai ter empresa, claro que ficando fechada há alguns dias, a gente viu isso muito na pandemia, né? Mas agora também pela falta de energia elétrica, que é essencial em 99% dos empregos, né? Que as empresas elas não consigam fechar no azul e às vezes não conseguem pagar os salários. Como que fica essa situação? O salário pode atrasar? Tem possibilidade de algum acordo, de pagar posteriormente? Ou a lei, né, a CLT, não permite isso? Bom, na verdade, não, Marco, né? O empregado tem que receber em dia, isso não tem jeito, a empresa tem que fazer o pagamento normalmente, certo? Caso ela não consiga, ou alguma situação extraordinária, tem que procurar o sindicato dos empregados para fazer uma negociação coletiva para tentar buscar uma solução aí alternativa a esse atraso pontual que vai ocorrer em virtude, evidentemente, da falta de condições financeiras para fazer o pagamento. Então, situações extraordinárias, é sempre importante ter o diálogo nas relações de trabalho, é sempre importante ter o diálogo com o sindicato da categoria dos empregados para tentar
fazer uma construção de um acordo coletivo que possa resolver essa situação pontual. E para encerrar, hoje em dia muitas empresas também permitem o trabalho home office, né? E às vezes a casa do trabalhador ela não tem energia. Como fazer, né? Já que tem empresas que nem o espaço físico elas oferecem, né? Elas já fazem a contratação do trabalho remoto. Como fazer para essas pessoas, né? Já que elas não podem trabalhar? Então, nesse caso, é a mesma situação do empregado chegar na empresa e não ter a energia. O empregado demonstrando que não tem possibilidade de trabalhar no chamado home office, na casa dele mesmo, porque falta energia, evidentemente que o empregador também não pode fazer qualquer tipo de desconto nessa situação, porque é uma situação atípica, extraordinária, que não está na governabilidade do empregado, né? Ele está refém de uma situação da concessionária de energia, que não restabeleceu a energia e que impossibilitou o trabalho. Então não pode ser efetuado nenhum tipo de desconto. E para compensar as horas, em outros casos que você citou, tem algum prazo ou é sempre na base do bom senso? Então vamos lá. A compensação de horas, que a gente fala, o chamado banco de horas, ele pode ser verbal, né? Essa acordo, essa negociação, se ela acontecer dentro do mesmo mês. Então, dentro do mesmo mês, pode tentar fazer essa compensação. Se for por escrito, tem que fazer um acordo, né? Se for por até 6 meses para compensar, tem que fazer um acordo por escrito. Então, o empregado tem que fazer um acordo com o empregador para compensar essa jornada em até 6 meses desde a data do fato, né? Especificamente. E se for superior a 6 meses, aí vai depender da entidade sindical, né? A entidade sindical vai ter que fazer um acordo coletivo para garantir essa possibilidade de compensação superior a 6 meses. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, falando com a gente aqui no quadro Seu Direito sobre um assunto bastante atual, né? A impossibilidade de o funcionário chegar ao trabalho por alguns motivos que não são culpa dele, como, por exemplo, a falta de energia. Vinícius, muito obrigado. A semana que vem você volta no dia normal, na quarta-feira, né? Obrigado por nos atender na terça essa semana. Grande abraço. 3h22, Tayla Ramos, vamos para o intervalo, Tayla? Lá, Guariz, daqui a pouco a gente volta com novas informações.